Começa agora aqui pela TV Grandourados o programa Espaço Saúde e Bem-Estar. E no programa de hoje eu vou conversar com o Aron Elias Paul, que é optometrista e contatólogo. A gente vai falar sobre uma visão saudável, principalmente das crianças que agora no período escolar, às vezes tem alguma dificuldade no aprendizado e pode ser uma questão de alguma deficiência na visão. E você vai conhecer também a importância do uso de óculos solar. E isso e muito mais você vai acompanhar aqui no programa. Mas antes vamos aos nossos apoiadores. Você que quer ver a vida com outros olhos, com conforto, qualidade e segurança, conheça a Ótica Carina. Você vai encontrar o que é de melhor em óculos solares, lentes de contato e uma equipe para dar o atendimento que você precisa. A Ótica Carina dispõe também de um contatólogo optometrista com laboratório próprio, com aparelhos de última geração, para proporcionar a você o melhor atendimento. Ótica Carina, Rua Dr. Camilo Hermelindo da Silva, 457, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-8953. Imperatriz, coleção Alto Verão, tendências, cores, formas, estilo e bom gosto, em um lugar onde você se torna uma imperatriz. Imperatriz, Rua Joaquim Teixeira Alves, 2229, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3423-2087. Eu quero agradecer o Aron Elias Paul por estar aqui conosco no programa Espaço Saúde e Bem-Estar. Muito obrigada por ter aceito o convite, Aron. Agradeço da mesma forma que é sempre muito importante esse espaço que vocês nos concedem para passar informações que são importantes para a comunidade em geral. É verdade. Aron, e o programa de hoje nós vamos falar sobre visão saudável, principalmente agora para volta às aulas, as crianças que estão retornando agora para o ano letivo de 2014 e às vezes acontecem muitos problemas visuais. E eu achei interessante um artigo que você escreveu para a nossa revista do Farol, que vai sair agora na edição de fevereiro, que o seu artigo traz como título Enxergar Bem para Estudar Melhor. É comum crianças apresentarem problemas visuais? Sim, nós temos um percentual até bastante grande nessa questão. É claro que tem alguns que têm uma influência muito grande, porque limita a criança a realmente não enxergar. Nesses casos são os casos de miopia, a hipermetropia e os astigmatismos, onde a criança realmente sentada ali na sala de aula, ela às vezes tem dificuldade de enxergar. Isso realmente vai trazer uma falha muito grande no aprendizado, né? E também tem outras questões de funções mais fisiológicas que também interferem nessa questão da visão e da falta do conforto e que podem levar a uma dificuldade muito grande para a criança no aprendizado. E como que os pais, Aron, conseguem detectar que a criança tem alguma deficiência, algum problema? Hoje nós convivemos nessa atualidade aí, bastante corrida, onde pais trabalham fora, onde mãe trabalha fora, e a grande maioria das crianças, elas ficam então sujeitas às escolas, às creches,
As babás. E às vezes em casa, com empregada, televisão, essa condição toda. Então ainda é bastante comum a gente ter surpresas com falta de visão em pessoas que há muito tempo atrás nós falávamos que mais as pessoas carentes, com dificuldade de acesso a consultas de vista, mas a gente percebe que hoje a classe média e até a alta, eles também estão sendo acometidos dessas surpresas pelo fato de que às vezes os pais não estão muito presentes e se não for detectado em algum momento que a criança não enxerga, vai se passando sem perceber, né? Porque a criança ainda não tem uma noção, como nós adultos, do que você tem que enxergar, ou deve enxergar, ou que não enxerga. Ele então, não sabe delimitar o que ele está enxergando. Bom. Com certeza, porque uma vez que já nasceu com a pequena deficiência e ela vai aumentando, às vezes a criança acha que aquilo é normal. E ela tenta suprir isso com posturas e atitudes que essa sim é que a gente observaria. E às vezes pelo pai, a mãe, ou não ter um professor numa sala de aula que está bem a par desses tipos de problemas que podem estar influenciando ali até no comportamento da criança e passar despercebidos, né? Então realmente teria que haver uma política de maior educação e de explanação de todos os problemas aos professores, principalmente da escolaridade de graus mais baixos, né? Os menores, né? Desde o primeiro aninho ou até dentro dos prés hoje, né? Que hoje as criançadas com 6 aninhos já sabem até ler e alguns até escrever, porque já se põe nas creches, já se põe em escolinhas, cedo, né? Porque pelo menos um período do dia que a criança estaria, né, estudando enquanto os pais estão trabalhando. É verdade, Aron. E a gente ouve muito falar também que tem crianças, às vezes, que até nascem já com alguma dificuldade visual, né? Mas eu lembro quando eu tive meus bebês pequenos, então o teste do pezinho é uma obrigatoriedade. Mas existe, assim, logo no início, algum teste que o pai ou a mãe pode fazer para ficar despreocupada se o filho está enxergando bem, alguma coisa assim? Hoje, Roseli, o que acontece assim, por mais que a nossa saúde está um caos, como todo mundo fala, mas é claro que há progressos muito grandes. Hoje, nos hospitais, né, é difícil não ter um pediatra quando há o nascimento, né, e o parto, né, uma criança. E o próprio pediatra, ele já tem na especialidade dele as noções do teste do olhinho. Esse teste do olhinho já é obrigatório de uns anos para cá, porque já se detecta. E na verdade essa avaliação é feita com um aparelho que se chama oftalmoscópio, que é uma lupa iluminada. E é extremamente simples e qualquer pessoa olhando no reflexo do olho já percebe que a criança tem ou uma catarata congênita ou um glaucoma congênito, que já vem do nascimento, e muitas vezes até o retinoblastoma, que é um tumor. E isso mostra inclusive nas fotos que se bate com flash, né? É interessante que muitas vezes tu percebe isso e como que fica na foto quando bate ela com flash? Não dá aquele brilho vermelho, o brilhinho vermelho que ninguém gosta que apareça nas fotos mostra que está tudo bem. A visão está saudável. Pelo menos está havendo uma passagem da luz e aquele reflexo vermelhinho é o reflexo na retina. Então, se não tiver nenhum problema no segmento anterior e posterior do olho, esse reflexo vai chegar na retina e vai mostrar na foto aquele olhinho vermelho. Então, até nisso pode-se já suspeitar de um problema. De algum problema. Que nesses casos, necessariamente, de urgência, o encaminhamento para o oftalmologista, que é o profissional habilitado para as doenças que se encontram.
Certo. E já que você falou de crianças que podem ter catarata, e eu imaginava que isso fosse uma doença mais para a fase adulta, né? Para a idade. Então, quais são as doenças mais comuns nas crianças, Aron? De nascimento, que são as congênitas, seriam a catarata, que daí já vem de ordem genética, é bem complicada, né? Tem que haver uma intervenção cirúrgica logo de pequeno. Precoce, né? O glaucoma, que é muito complicado, ele é mais complicado inclusive do que a própria catarata, né? E depois disso são os estrabismos, que não seria bem uma doença, mas uma disfunção muscular que faz com que não haja uma fusão com os dois olhos ao mesmo tempo e que isso vai baixar a visão da criança se não for tratada a tempo. Certo. Basicamente seriam essas as mais... É claro que nós temos outras enfermidades que já vêm também geneticamente pela mãe, que é a toxoplasmose. Existem regiões do Brasil que isso é de uma incidência muito, muito grande. E a criança já nasce com baixa visão. Então são coisas assim bem complicadas, né? Mas de doenças seriam basicamente essas. Mais comuns, né? E no caso de uma hereditariedade, no caso da catarata, tendo só um dos pais com catarata, há possibilidade dos filhos terem também? Olha, a hereditariedade ela não está muito ligada na catarata. O glaucoma, sim. O glaucoma, principalmente, é algo que se existe já casos na família, então todos têm que passar por avaliações periódicas com o oftalmologista para ter certeza de que ele não está cometido desse problema, que é a pressão do olho alterada, né? Mas a ordem genética, ela está bastante associada, por exemplo, com pai e mãe míopes muito altos. Então ele já vem com uma carga genética, né? É verdade. De predisposição a ser, mas nem sempre todo pai e mãe míope vai te gerar filho míope, de forma alguma. Mas que existe uma predisposição, sim. Existe, né? Sim. Tá certo. Depois eu gostaria de entender um pouquinho melhor sobre o glaucoma, se você pudesse discorrer um pouco sobre esse assunto. Sim. Ou sobre catarata também. É só uma pincelada, porque o programa ele tem 30 minutos de duração, mas eu acho assim, de repente são informações que é de importância, né, público. de interesse Sim. público. Mas antes disso, Aron, nós vamos conhecer os nossos apoiadores. Camargo Auto Posto, com uma estrutura pronta para dar a você, cliente, praticidade, conforto, bom atendimento, visando sempre a qualidade para o seu veículo, com a garantia dos combustíveis Taurus. No Camargo Auto Posto, você pode contar com lava rápido, troca de óleo e uma conveniência completa para quem busca um happy hour em um ambiente agradável. Venha conhecer o Auto Posto Camargo, o posto feito especialmente para você. Rua Manuel Santiago, 1100, no Jardim da Figueira, em Dourados. Mais informações, ligue 3422-1016. Para você que quer ver a vida com outros olhos, com conforto, qualidade e segurança, conheça a Ótica Carina. Você vai encontrar o que há de melhor em óculos solares, lentes de contato e uma equipe para dar o atendimento que você precisa. A Ótica Carina dispõe também de um contatólogo optometrista com um laboratório próprio, com aparelhos de última geração, para proporcionar a você o melhor atendimento. Ótica Carina, Rua Dr. Camilo Hermelindo da Silva, 457, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-8953. Aron, e quais são os problemas que dificultam uma criança no aprendizado? Basicamente, os problemas refracionais
que são os problemas de visão. O que mais complica no aprendizado da criança, literalmente falando, seria a miopia. Porque a miopia é uma condição de que a criança, né, e não só a criança, mas nós adultos acometidos de miopia, temos dificuldade de enxergar. Quanto mais longe, pior a imagem. O que acontece? As crianças, né, estão sentadas nas fileiras e aqueles que estão bem próximos estão com uma visão mais tranquila. Quem está mais no fundo, se ele tem um olho perfeito, ele também vai ter uma visão tranquila. É claro que com o tamanho da letra reduzida, ele vai ter um pouco de dificuldade. Mas um portador de miopia, o que vai acontecer? Muitas vezes sentado na primeira fila, ele tem dificuldade. E essa é uma condição que caberia aos professores estar bastante atentos, né? Nós tivemos recentemente um caso de uma menina de 7 anos com 8 graus de miopia e não sabiam. E os pais ficaram surpresos. Por que isso? Porque os pais trabalham fora, a criança ela vai criando as formas dela de suprir aquela necessidade. Então o que ela estava fazendo? Trazendo muito próximo para escrever, e na sala de aula ela estava empurrando a carteira sempre para frente da linha de todos os outros. Até que de repente uma professora suspeitou que poderia ter algum problema. E comentaram com a mãe, quando ela foi buscar a criança, e ela trouxe até o nosso gabinete e foi constatada essa miopia tão alta. Ela estava assim, uma deficiência enorme. E tem alguns casos que a criança, por não conseguir e não tomar assim as atitudes de, ela percebe que melhora indo para frente, que ela fica naquela no campo dela, e as pessoas às vezes acham que ela não está tendo, né, algum problema mental, algum problema de aprendizado, mas ela está se fechando no mundo dela porque ela não consegue ver, né? É verdade. Que a professora escreveu lá casa e ele não está vendo. Então, quando a professora escrever outra palavra e perguntar o que é, ele vai falar que é bola. Então, essas são condições. Seria bom se de repente existisse assim uma forma de orientar os professores, né, de que eles fossem orientados. Sim, inclusive existem programas do governo que muitas vezes são deixados de lado. Que existe um programa do governo que é de testes visuais nas escolas. Sim, só que não são feitos de forma erradas por alguns professores. E às vezes até por não dominarem o assunto. Justo. Então tem casos assim, que no caso da miopia, que eu digo que complica mais, é porque ela tem uma baixa visão se o grau for, a dioptria, os graus forem mais elevados. E é claro que nessa condição, a percepção fica totalmente, né, prejudicada. E a criança, ela vai com isso ter muitas noções suprimidas, né? E agora tem também a hipermetropia, tem os astigmatismos miópicos também, que também vão desfocar as imagens e também ter dificuldades. Mas os casos mais severos, uma vez que se façam os testes certos, que poderia ser feito nas escolas, já filtraria muitas crianças já com problemas de não enxergar bem, né? Certo, Aron. E qual então a dica que você dá para os pais que têm os filhos na escola, que às vezes, nem só os que têm filhos que têm algum problema no aprendizado, mas para que a pessoa possa ficar tranquila sabendo que o filho está enxergando bem? A melhor dica seria de que os pais se preocupassem que criança de 2, 3 aninhos, elas passem já por testes visuais, né? Aquela mentalidade de eu vou levar meu filho com 7 anos, né, para fazer exames ou uma avaliação, porque ela vai começar a ir na escola. Não, na verdade isso tem que já ser feito, avaliação bem antes, porque tem diversas avaliações que a gente faz que não necessariamente a criança
precisa saber ler ou coisas assim. E tudo que é detectado precocemente, o resultado aumentaria mais as chances, né, dela consertar, não ter os problemas recorrentes a não ter visão, né, de aprendizado. É claro que existem os mitos de que se não é corrigido vai aumentar os graus, aquela coisa toda. Isso na verdade não tem fundamento. O que precisa ser feito é realmente compensar a deficiência para ele não ter essas dificuldades de aprendizado. Certo. Né? Aron, nós vamos para mais um intervalo e depois eu gostaria que você esclarecesse para a gente alguns mitos, como você citou aí agora, né? Okay. Esse mito de que se a pessoa tem uma deficiência visual e não usa o óculos ou uma lente corretiva, que o problema vai cada vez se agravando mais. Então isso na verdade é um mito, né? Sim. Tá certo, então a gente vai para os nossos comerciais, para os nossos apoiadores, eu volto rapidinho. Você que quer ver a vida com outros olhos, com conforto, qualidade e segurança, conheça a Ótica Carina. Você vai encontrar o que é de melhor em óculos solares, lentes de contato e uma equipe para dar o atendimento que você precisa. A Ótica Carina dispõe também de um contatólogo optometrista com laboratório próprio, com aparelhos de última geração, para proporcionar a você o melhor atendimento. Ótica Carina, Rua Dr. Camilo Hermelindo da Silva, 457, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-8953. Comer fora é sempre uma ótima opção, tanto para o lazer ou na correria do seu dia a dia. Por isso, o restaurante Buffet Local sabe a receita certa para deixar o seu almoço muito mais saboroso. O restaurante Buffet Local tem uma ampla área onde o cliente se sente em casa, com uma refeição bastante variada e sabor inigualável. Disponibilizamos de um cardápio para buffet e locações para todos os tipos de festas, fazemos também convênios com empresas, aceitamos cartões e ticket de restaurante. O restaurante Buffet Local fica na Avenida Marcelino Pires, 4895. Ou ligue no telefone 3428-3008 e 8478-0120. E de volta com o programa Espaço Saúde e Bem-Estar, aqui conversando com Aron Elias Paul. Estou falando um nome novamente, porque de repente você não acompanhou o programa desde o início. O Aron, que é especialista em optometria e é contatólogo também. Aron, fala pra gente sobre os mitos, né? Que existem muitos mitos, por exemplo, de que a criança que fica assistindo muito TV ou vendo o computador o dia todo, que isso prejudica muito a visão. Na verdade, o nosso olho e a nossa função visual ela é muito mais complexa do que simplesmente você ter uma miopia, uma hipermetropia ou um astigmatismo, né? O nosso processo visual ele tem o sistema acomodativo e nós temos também os nossos sistemas fusionais de imagem, e nessa parte também entra questão muscular. Então veja bem, existem algumas disfunções musculares que vão trazer grandes problemas também, se der tempo nós vamos falar sobre isso, e existe também o grande problema também muscular de acomodação, e é exatamente essa parte acomodativa do olho é que nós podemos entrar com um pouco de atenção nos dias de hoje. Certo. Como funciona a nossa visão? Se nós tivermos os nossos olhos de forma bem alinhada, a função visual toda preservada, quando nós olhamos distâncias acima de 6 metros, nós temos um sistema muscular, que são os músculos ciliares do cristalino,
que estão relaxados quando nós olhamos acima de 6 metros. Por que acima de 6 metros? Porque olhando abaixo de 6 metros, os nossos olhos não estarão mais em completo paralelo, eles já vão fazer uma convergência que essa visão ela vai ter um encontro no infinito. O que acontece? Nesse ponto de convergência, ele também já entra em atividade a acomodação dos músculos do cristalino. Quanto mais perto nós olhamos, mais esforço os músculos ciliares do cristalino têm que fazer e também os músculos que atuam no olho para fazer a convergência. O que vai acontecer nisso? Quanto mais perto nós olharmos, mais esforço os músculos estão fazendo. Então, o que acontece se nós formos numa academia, colocarmos peso demais no aparelho e fazermos muitas flexões, nós vamos deixar com uma exaustão muscular, no outro dia nós vamos estar com os músculos doloridos e alguns outros sintomas. Com a nossa visão, o que está acontecendo? Nos dias atuais hoje, crianças de 4, 5 aninhos já estão com o seu celular, com o seu iPhone. Isso realmente não estraga os nossos olhos. O que ele pode provocar são cansaços por longo período de visão muito próxima. O que nós temos que aconselhar? É que os nossos filhos e até nós mesmos damos intervalos frequentes para que sempre que tu tire a visão próxima, olhe longe, para que esses músculos relaxem. Porque os músculos eles gostam de ser tensionados e relaxados. Quando tu fica muito tempo de uma forma tensionada, o que está acontecendo com frequência hoje nos nossos gabinetes? Mães preocupadas que o filho fala que está olhando longe e está embaçado. Mas ele não consegue dizer que é só em alguns momentos. Então, o que acontece? Às vezes eles ficam muito tempo, com celular, internet, com visão muito próxima. E a visão muito próxima exige um esforço extremo da musculatura ciliar do cristalino. E isso vai fazer com que os músculos fiquem tanto tempo tensionados, que quando ele olha longe, esses músculos que deveriam ser de relaxamento instantâneo, eles demoram para chegar, porque eles estavam muito tensionados. Nesse momento, o que acontece? Provoca uma miopização, fica embaçado para longe. O que muitas crianças fazem às vezes? Primeira coisa, esfregam os olhos. Os olhos, é verdade. Piorando a situação, porque essa esfregada vai irritar mais o olho, deixar o olho vermelho, às vezes até mais lacrimejante e piorando mais a condição. O que ela deveria fazer? Vê que está embaçado, fecha um pouco os olhos, 10, 15 segundos, abre e automaticamente o músculo vai relaxar. Mas é muito verdadeiro isso que você está falando. Eu tenho experiência na família. Esses dias eu fui para Carapó e meu filho foi com o celular dele jogando. Aí quando chegou lá, nós descemos do carro e falou: mãe, não estou vendo nada, está tudo embaçado. E aí eu fiquei até preocupada na hora. Achei que ele tivesse tido uma queda de pressão. Mas agora, lembrando do histórico dele, com o que você está falando, é muito pertinente. Esses são os problemas acomodativos. Então, para responder já a pergunta, a criança fica muito no computador, vai ter problema? Pode ter problema de cansaço. Televisão, geralmente, não se assiste tão próximo. Então, quanto mais próximo, pior. Então, realmente, o celular, o notebook joguinhos de videogames e iPhones, tudo, quanto mais próximo, mais esforço. É aí que está realmente faz com que a pessoa perceba mais, que quando ela fica muito com a visão próxima, ao olhar longe está embaçado. Leva alguns segundinhos para de repente ela voltar ao normal. E isso não estraga as vistas, isso provoca um esforço e com todo o esforço, de repente, pequenos sintomazinhos de cansaço, dores de cabeça e às vezes dores de cabeça mais frequentes, e isso muda muito sintomas de pessoa para pessoa, nessa questão de um simples cansaço até uma dor de cabeça intensa. Isso aí é uma questão daí neurológica e muda muito de pessoa para pessoa.
né? Então essa questão de muito computador, muito isso, visão próxima, estraga nossas vistas? Não, ela vai dar cansaço, vai dar bastante cansaço. E o fato de uma criança ficar deitada no sofá, sendo que a TV, na verdade, foi feita para a gente ver ela sentada, né? De repente está deitada e fica olhando meio assim torto, isso não pode prejudicar a visão? Na verdade, se a gente fizer essa experiência de nós, olharmos nessa posição e deitarmos, porque o nosso globo ocular, ele tem um giro, que são feitos também por dois músculos, que são os músculos oblíquos inferiores e superiores. E é claro que ele tem uma certa torção, mas ele não faz uma contorção maior do que e com isso, às vezes, realmente tu perde um pouco de percepção e às vezes tem pessoas que até se sentem um pouco mal. Eu sou uma pessoa que não consigo assistir nada deitado, né? Não consigo. Exatamente porque eu tenho um astigmatismo. E o astigmatismo, ele distorce mais as imagens. E isso faz com que, quando eu torço muito, o olho não acompanha toda a minha inclinação da cabeça e isso dá um desfoque. Então, é mais confortável você usar reto. Não tem também problemas provocados por causa disso, de estrabismos ou desvios, não. Mas sintomas musculares do olho e tal, isso aí com certeza pode ocorrer. Tá certo. Pode ocorrer. E com relação ao estrabismo, quando os pais detectam o problema logo no começo, se eles procurarem um profissional, eles conseguem corrigir? Sim, nós temos alguns tipos de estrabismos diferentes, mas dois que nós poderíamos frisar mais. Estrabismos acomodativos. A criança nasce já com uma hipermetropia, um grau positivo forte, e o esforço muscular vai fazer com que a criança tenha um estrabismo que a gente chama de endo, que seria para dentro. Uma vez compensado com as dioptrias corretas, o olho alinha e estabiliza. Tem alguns casos que, além de acomodativos, ele já tem um pouco uma disfunção nos músculos também. Então, nem sempre só o grau resolve. Aí tem terapias visuais que podem ser feitas, como tampão e coisas assim, para que force e que a criança consiga manter a visão daquele olho. O que não pode se deixar é uma criança permanentemente com o olho desalinhado, porque ela vai perder função visual. Então isso não se pode permitir. Qualquer criança, logo do nascimento, primeiro mês, próximos 4 ou 6 meses, percebendo qualquer desvio maior, já encaminhar. E consegue uma correção, então? Quando eles são os acomodativos, sim. Quando eles não são acomodativos, vão ser só cirúrgicos. Certo. E aí complica um pouco mais, né? Porque fazer esses procedimentos cirúrgicos, geralmente se deixa a criança chegar com 1 ano, 2 anos ou mais para fazer essa intervenção cirúrgica. Só em casos extremos que é feito logo o mais rápido possível, né? Mas do contrário, não. Certo. Aron, a gente vai falar também sobre a importância de usar óculos solar para proteger a visão, não só das crianças, mas da população em geral. Mas antes eu tenho uma curiosidade que eu acho que você vai poder responder para mim. Normalmente as pessoas, com o passar dos anos, a idade vai chegando, elas vão perdendo a visão. Eu acredito que por volta dos 40, não sei se isso é com todas as pessoas, mas quando eu atingi 40 anos, eu percebi que eu precisava de óculos para ler, né? Para longe nunca tive muito problema. Mas o fato curioso é que depois de uma certa idade, a pessoa volta a enxergar novamente, sem fazer nenhuma cirurgia, sem usar lente nem óculos. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele, quando chegou nessa fase dos 40 anos, ele disse que precisou de óculos para ler. Só que hoje ele tem 60 e poucos anos e não precisa mais. Como que se explica isso? Nesse caso, nós só temos 2 condições. Quando nós nascemos e está com toda essa formação fisiológica, anatômica, neural, tudo perfeito, não vamos então falar mais em miopia nem nada, mas eu tenho um olho perfeito. Certo.
Os músculos ciliares do cristalino, que é essa situação que eu estava falando de perto, o músculo ter que fazer bastante esforço. Na criança, o cristalino tem capacidade de fazer 20 e poucos graus, 20 e poucas dioptrias. Se alguém imaginar alguém usando, eu uso 2 dioptrias, você falar em 20, é a capacidade total da elasticidade fisiológica do olho para a criança. Certo. Essa elasticidade nós vamos perdendo com os anos. Para esclarecimento assim geral, dos 40 anos para cima, essa musculatura começa a perder um pouco a flexibilidade. O que isso nos diz? Por que nós com 50, 60 anos a gente já sofre para pedalar com os rapazes mais novos, você jogar uma bola com um rapaz mais novo? Nossas musculaturas elas vão perdendo a elasticidade, a massa muscular, resistência, né? Por isso que as pessoas de bastante idade têm dificuldade. O que vai acontecer? Esses músculos eles vão perdendo ação. E como nós precisamos desses músculos para perto, muitas vezes ele já começa com 40 anos, às vezes precoce, com 38 anos, a pessoa já sentir dificuldade. Então essa é a fase que a gente chama de presbiopia. Certo. Isso é fisiológico, é normal. Nós vamos ter que usar o óculos para enxergar perto. Nós só, sem intervenção cirúrgica ou uso de lente de contato, só existe uma condição de uma pessoa acima de 40, 50, 60, 70, 80 anos enxergar perto. Qual? Ela ter uma catarata. Ah, entendi. A catarata, ela tem diversas formas, né? Numa outra oportunidade a gente poderá mostrar que eu trouxe aqui, nós temos diversas formas de catarata. Certo. É claro que isso é uma especialidade médica, mas nós temos o conhecimento para passar para os nossos pacientes. E nessa condição existe uma disfunção ali dos músculos e do próprio cristalino, que ele pode começar a endurecer numa forma de grau mais forte. Vamos supor que na nossa normalidade o cristalino seria com uma forma dessas. E com a catarata, com essa perda e o endurecimento do núcleo, do cristalino e de células, ele vai enrijecendo. E ele começa, às vezes, a enrijecer de uma forma mais acomodada. Certo. Isso gera uma miopia. Automaticamente é a única condição de uma pessoa de certa idade enxergar perto. Ela tem uma miopização provocada por catarata. Porque nem sempre a catarata vem logo com aquelas manchas que você teve e que teve que fazer a cirurgia. A catarata ela vem dessa forma também. Nem todos precisam de cirurgia, é isso? Não, no final a catarata é cirúrgica. Sim. Mas até quando chega a um ponto de que com lentes corretivas não se dá mais uma visão satisfatória, é cirúrgico. Então nessa condição de pessoa de mais idade, ler para perto, se tu for fazer uma avaliação, tu vai ver que ela tem uma catarata. E propriamente dita, então, uma miopização provocada pela catarata. Aí ele vai enxergar próximo e longe vai estar péssimo. Então, exatamente. São só essas condições. Se está bom para perto, para longe vai estar ruim. Mas foi esse o comentário, porque na época eu tinha catarata e falei que ia fazer uma cirurgia e falou, então agora você vai sentir inveja de mim, porque eu olhei tudo isso aqui, sem óculos, sem nada, e enxergava normal. Eu falei, você não tem nada de lente no olho? Não tenho. Então tá aí a explicação, Justo. Essa é uma condição fisiológica e que todos nós vamos passar. A catarata ela é classificada como doença, mas na verdade ela é um envelhecimento do nosso cristalino. Assim como a nossa pele vai envelhecendo, criando manchas e tal, nosso cristalino também vai ser acometido disso, com mais idade ou menos idade. Aí entra as situações que os estudos científicos hoje mostram. Tabagismo,
Aumenta muito as chances da catarata vir com mais precocidade. Traumatismo, né? E, claro, tem as cataratas por traumatismo, que eu tive amigos que tiveram traumatismo, pancada, que gera uma catarata por traumatismo. E a outra condição seria essa do cristalino ir perdendo essa função e, na verdade, a situação ela vai ser assim, mais dia, menos dia tu vai ter catarata. E automaticamente também a exposição solar. O raio ultravioleta é muito nocivo, tanto para o nosso cristalino, como para a pele, como para a retina. Então é uma condição que entra também dentro dos óculos de sol confiáveis, né, que são também praticados aí, às vezes, compra de óculos que não tem esses filtros e a pessoa acha que está sendo protegida e na verdade ela não está sendo protegida, né? E na verdade, Aron, até nós tínhamos comentado que a gente ia falar sobre isso, o uso de óculos de sol não é mais uma questão de beleza, né, de estética, mas é uma questão de necessidade, né, para a saúde visual. No grande geral isso muda muito. O jovem gosta de usar um óculos de marca, né? É claro que os óculos de grifes de marca, eles investem em tecnologias muito avançadas. Hoje, se você pegar uma lente da Oakley, né, do óculos da Oakley, da Mormai, HB, Ray-Ban, todos esses óculos de renome, eles passam por controles de qualidade e os equipamentos usados na confecção dessas lentes são, assim, coisas fantásticas. Mas aí entra aquela situação, quanto custa um óculos desse? Quanto custa essa tecnologia? Então é o que a gente costuma dizer, se você pode andar só de fusquinha, é melhor de fusquinha do que a pé, é melhor de bicicleta do que a pé. Verdade. No óculos, é o que a gente deixa claro, você usa e compra aquilo que está dentro do teu poder aquisitivo. Mas com certeza nós não podemos dizer que um óculos desses de grife, né, tenha uma qualidade inferior a um óculos comprado aí em boutiques, em camelô e tudo mais, né, que são óculos muitas vezes que vêm via China, Coreia, que muitas vezes vem um selo com filtro V, mas não tem, porque não são passivos pelo controle da Anvisa, do Inmetro, essas coisas, o controle de qualidade às vezes não existe. Então é muito importante. Hoje o óculos de sol ele é visto sim como um artefato, um acessório. Realmente a função de um óculos de sol ele seria amenizar a claridade, porque os nossos olhos têm a defesa dele, que são a questão da nossa íris que fecha e abre, né? Mas mesmo assim nós estamos expostos a esses raios ultravioletas. E um bom óculos de sol com certeza vai te preservar mais. Filtra. Né? Então é muito importante hoje a gente usar. E dentro disso também existe uma classificação muito grande de tipos de lentes. As cores, elas também têm cada uma a sua função. Então é claro que nós, outra oportunidade, falaremos disso. Eu poderei trazer um estojo que nós temos, porque existem as lentes que você usa mais no período da manhã, de tarde, à tardezinha ou à noite, outras que te dão mais conforto durante o dia. Então tem os tons cinzas, o marrom, os verdes, e cada um ele dá um contraste e muda devido à nossa sensibilidade, e ele te dá mais conforto, inclusive, né? Hoje nós temos também as lentes polarizadas, né? A lente Transition, que aqui ela está bem clarinha, mas no sol ela está extremamente escura. E essa é uma boa opção para quem não gosta muito de usar um óculos solar? Claro, com certeza, você estaria protegido. É claro que nos óculos nossos nós estaríamos ainda sofrendo uma incidência de raios por fora, então seria melhor modelos maiores, para que realmente protege mais, né? Certo. Mas com certeza também é um grande artefato óptico que nós usamos. Para as pessoas que querem prevenir uma futura
né, para que tenham catarata precocemente, a gente poderia discorrer sobre esse assunto Sim. no próximo programa, Com né? certeza, nós, né, que somos profissionais da área de saúde, a gente gostaria de levar sempre o máximo de informação. Isso. Por isso mesmo que também, né, nós somos patrocinadores da revista do Farol, da revista do Farol. E nós temos sempre feito nossos artigos na revista, e eles são realmente artigos educativos. Muitos às vezes levam para o lado contrário, achando que a gente está querendo se passar por médico, né, oftalmologista. Não, nós estamos dentro da nossa área e, logicamente, quanto mais informação e educação nós pudermos passar para o público em geral, nós teremos chances de ter menos problemas. Então, com certeza, eu estarei à disposição do seu convite, porque a questão visual ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Do que a gente imagina, né? Essa é uma verdade. E o órgão, o órgão visual e a nossa sensação visual é o mais importante de todos os 5 sentidos. Né? É verdade. O visual realmente é o mais complicado, né? E ele é o mais importante. Foi muito bacana poder ouvir todas as suas explicações sobre esses mitos que a gente imagina que sejam coisas verdadeiras, né? Fatos verdadeiros. E eu quero te agradecer por ter participado do programa Saúde e Bem-Estar e já te deixar um convite. Claro que a gente quer levar o máximo de informação ao público e com certeza eu estou à disposição. Tá certo, então. Mais uma vez, muito obrigado. E o programa Espaço Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, que essas dicas que o nosso amigo Aron deu aqui pra gente tenha sido de grande valia para você, como foi para mim. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência e até o próximo programa.